Revival is in the air. Avivamento está no ar. Our global senior pastor, Pastor Brian Houston, O nosso pastor Brian Houston, he has been declaring over our church in Hillsong ele tem declarado sobre a nossa igreja na Hillsong that revival is in the que air. avivamento está no ar. Right throughout this year, Então, ao longo e durante esse ano, I've traveled to different parts of the world, nós temos aí viajado para diferentes partes do mundo. and it just seems to be the common theme E é interessante que esse tema é um tema comum, that people are speaking, de que as pessoas estão falando sobre that ele, revival is in the air. que avivamento está no ar. And how many of you know E quantos de vocês sabem that since the early church was birthed, que desde que quando a igreja começou, history would say that there has been one great awakening, é que haveria um grande despertamento, a second great awakening, haveria um segundo grande and despertamento, we're on the cusp of a third great awakening. mas nós estamos aí perto de um terceiro grande despertamento. I love that our new Hillsong album is called Awake. Eu amo o fato de que o nosso novo álbum da Hillsong se chama Despertar. Reviving this sense of awakenness. Esse sentimento de voltar à vida, de ser despertado. And I believe God leaves patterns. E eu acredito que Deus nos conduz nessa direção. And I want to speak to you from the birth of the early church, E eu quero falar para você a partir do nascimento da igreja, a igreja primitiva. a blueprint of revival. Eu quero falar para você sobre a identidade, estrutura de um avivamento. Have you ever built anything? Por exemplo, você já construiu algo? I remember when we built our house in Sydney. Eu me lembro quando nós construímos a nossa casa lá em I Sydney. wanted to see the building, Eu queria ver o prédio pronto. so I went to the builder, Então eu fui lá para o construtor and the builder said to me, e o construtor disse para mim, "Where is your architect plans?" ele perguntou onde está a planta feita pelo arquiteto. I said, "What do you mean?" E eu perguntei, como assim? O que é que você quer dizer com isso? He said, "The blueprint. Ele falou, é a planta. If you're going to build something, Se você vai construir algo, if you're going to do something, se você vai fazer algo, you need to have a plan. você precisa de um plano. There needs to be a pattern." Você precisa de um padrão. But as soon as we got the blueprint, E no momento que temos então a planta, we were able to start building. então nós podemos começar a construir. And Jesus said, E Jesus disse, "I will build my church, eu construirei a minha igreja. and the gates of hell shall not and will not prevail E against as it." portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Amen. Amém? So he gives us a blueprint. He gives us an architect, Então ele nos dá essa planta. like a pattern. É como que um padrão, um molde. And when the church was birthed E quando a igreja nasceu, in the book of Acts, no livro de Atos, I've discovered 8 things eu descubro lá 8 elementos that God lays out que Deus utiliza para colocar o fundamento, so that they saw the revival. a fim de que possamos ver o avivamento. And is it all right tonight if I share that with you? Então, nessa noite eu quero compartilhar esses pontos com você. Amen. Amém? Because I believe God wants to do something in Fortaleza. Porque eu acredito que Deus quer fazer algo em Fortaleza. I believe God wants to do something significant. Eu acredito que Deus quer fazer algo significativo. I believe we're living in a city that we need a revival in. Eu acredito que estamos em uma cidade que precisa de avivamento. We need to see a revival in our schools. Precisamos ver avivamento nas nossas escolas. We need to see a revival in universities. Precisamos ver avivamento nas universidades. We need to see a revival in our workplaces. Precisamos ver avivamento nos nossos ambientes de We need to see trabalho. a revival in sporting teams. Precisamos ver avivamento nos times de esporte. We need to see a revival in media. Precisamos ver avivamento na mídia. We need to see a revival in every area of society. Precisamos ver avivamento em todas as áreas da sociedade. Because when there's a revival, Porque onde há avivamento, there is freedom. ali existe liberdade. When there's a revival, Onde há avivamento, there's restoration. existe então restauração. When there's a revival, Onde há avivamento, there's salvation. existe salvação. When there's a revival, Onde há avivamento, there's reconciliation. existe reconciliação. So we're going to look at the book of Acts. Então vamos olhar para o livro de Atos. And then at the end, we're going to pray for some people. E no final oraremos por algumas Is pessoas. that all right? Pode ser assim? I'm going to pray. Então eu vou orar. Have you got those scriptures?
All right. So, Father, I thank you so much. Pai, obrigado, Senhor. I thank you for your word. Obrigado pela tua palavra. Lord, I pray tonight Eu oro que nessa noite that you would cause this word to quicken the people's souls. o Senhor faça com que essa palavra entre em corações. We thank you for your word. Nós te agradecemos We por thank you ela. for your people. Nós te agradecemos pelo teu And povo. we thank you for what you're going to do in people's hearts E te tonight. agradecemos por aquilo que o Senhor fará em Jesus' corações hoje à noite, em nome de Jesus. Amen. Amém. Amen. Do you want to read those stories? In Acts? Podemos. Atos capítulo 2, a partir do versículo 1. Atos capítulo 2, verso 1. Should we just read? Podemos. All right. Acts chapter 2, Atos capítulo 2, verso 1. verse 1 to 6. Do versículo 1 ao versículo 6. Você pode colocar aqui para mim no telão. Nós vamos ler juntos. I don't think it's coming up there. Atos capítulo 2, verso 1 ao 6. Do you want to read this? Acts chapter 2, verses 1 to 6. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. Versículo 3. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Verso 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Have we got verse 15 and 17 there? Versículo 15 agora até o verso 17. Versículo 15. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Versículo 16, ao contrário, está o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Amen. Amen. Amém. Amém. And then we're going to read from verse 37 to verse 47. Do versículo 37 ao 47. But basically what's happened so far Mas o que está acontecendo até esse momento aqui is the day of Pentecost came é que o dia de Pentecostes veio and the Holy Spirit was poured out. e o Espírito Santo foi derramado. The Holy Spirit wasn't weird. O Espírito Santo não tinha nada de esquisito. The Holy Spirit was powerful. O Espírito Santo ele veio de maneira poderosa And he fell upon the believers. e ele caiu sobre os discípulos. And people were bewildered and confused. E as pessoas ficaram meio que confusas. And they said, what is this phenomenon? E as pessoas se perguntavam, o que é esse fenômeno? And they were reminded that it was what was prophesied by Joel. E eles foram então lembrados de que era o cumprimento de algo profetizado por Joel. He said, I will pour out my spirit upon all people. Quando o profeta disse, eu, o Senhor, derramarei do meu espírito sobre o meu povo. And your sons and daughters shall prophesy. E os seus filhos e as suas filhas profetizarão. And then we go into this part of the scripture E aí então entramos nessa outra parte da where the people escritura. got inquisitive. Quando as pessoas então And they began to ask, what should we do? se perguntam, começam a se perguntar, o que é que nós faremos? Versículo 37. Quando viram isso, ficaram aflitos em seu coração. Perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, que faremos? Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles, salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos, tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus, tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos.
Amazing story. História maravilhosa. The Holy Spirit came upon these people. O Espírito Santo veio sobre essas And when they were filled with the pessoas. Spirit of God, Eles foram cheios do Espírito Santo. the Bible says that people were being added to the number daily, those who were being saved. A Bíblia diz que diariamente o Senhor acrescentava aqueles que iam sendo salvos. In the Message Bible, it says God added to those who were coming to life. A Bíblia, a mensagem traduz esse texto dizendo que Deus acrescentava aqueles que estavam voltando a viver. And I believe that's what we need to see in a city. E é isso, eu acredito, que nós queremos e devemos ver nessa cidade. We need to see people come back to life. Precisamos ver pessoas voltando à vida. We need to see people find purpose. Precisamos ver pessoas ganhando propósito. We need to see people find hope. Precisamos ver pessoas encontrando esperança. And that's what the gospel does. E é isso que o Evangelho faz. The gospel brings life to O people. Evangelho traz vida para as pessoas. So if we're going to see a revival here in Fortaleza, Então, se vamos ver um avivamento em Fortaleza, I mean, there's already something great happening, eu sei que já tem algo grande but I acontecendo, believe God wants to do more. mas eu creio que Deus quer fazer mais. I believe there's more people to reach. Eu creio que há mais pessoas a serem alcançadas. I believe there's more people to serve. Eu acredito que há mais pessoas a serem servidas. I believe there's more people to help. Eu acredito que há mais pessoas a serem ajudadas. I believe what God has called us to Eu acredito que Deus nos chamou para is isso. not just to impact a city, Ele não nos chamou apenas para impactar a but to cidade, touch a nation. mas para tocar uma nação. Come on, revival Vamos starts here. lá. Avivamento Revival is in the air. está no ar. So here we go, 8 things Então, aqui estão 8 elementos that I found in this short passage que eu encontro nessa passagem curta that give us a pattern e que nos dá um padrão of how God begins revivals. acerca de como Deus começa avivamentos. Number 1, Primeiro, revival requires a personal choice. avivamento requer uma escolha pessoal. See, revival doesn't start out there. Ei, avivamento não começa lá. Revival starts in here. Avivamento começa aqui. We got to allow God to get on the inside Nós precisamos permitir que Deus toque o nosso interior and allow His Holy Spirit to fill us. e que o Espírito Santo nos encha. See, the Holy Spirit only fell once. Sabe, o Espírito Santo foi derramado uma vez. In the book of Acts, He was poured out upon the believers. A Bíblia diz no livro de Atos que ele foi derramado sobre os crentes. But the Holy Spirit now doesn't fall down. Mas agora o Espírito Santo não cai sobre The Holy nós. Spirit's in you and rises up. O Espírito Santo que já está em você, ele vem e te enche. It's about a personal choice. É sobre uma escolha pessoal. That's why Paul said to Timothy, stir up the gift of God in you. Por isso que Paulo escreve a Timóteo dizendo: Timóteo, agita, desperta o dom que há em ti. He said, fan it into flame. Ele diz: aqueça a chama que há em você. It says here in the book of Acts, É o que está escrito aqui em Atos. it says they devoted themselves. Eles devotavam-se ou dedicavam-se. Listen, it doesn't say, Ei, não está escrito it doesn't say their pastor devoted them. que o pastor dedicava-se a eles. It doesn't say their ministry leader devoted them. Não diz que os líderes do ministério dedicavam-se. It doesn't say their small group leader devoted them. Não diz que apenas os líderes de grupo é que dedicavam-se. It doesn't say their mum and dad devoted them. Não diz que os pais, a mãe é que se dedicavam. It says they devoted themselves. Não, está escrito que eles se dedicavam. Eles por eles mesmos se dedicavam. We're as close to God as we choose to be. Ou seja, estamos tão perto de Deus quanto When escolhemos you lean estar. into God, Quando você se inclina para Deus, you'll find He's already leading into you. você descobre que Ele já estava inclinado para Don't você. live your Christian life at a distance from God. Não viva a sua vida cristã a uma distância de Deus. Decide to devote yourself and lean into Him. Decida devotar-se, dedicar-se e inclinar-se para Deus. And the fact that you're here tonight O fato de que você está aqui hoje says that you're making a good choice. é que diz para mim que você tem feito uma escolha sábia, To uma escolha devote yourself. boa. A escolha de dedicar-se para Deus. Listen to what it says in the book of Joshua. É o que está aqui escrito, por exemplo, no livro de Josué. Joshua says, if serving the Lord seems undesirable to you, Josué, capítulo 24, ele diz: se servir ao Senhor não é algo que vocês desejam, he says, then choose for yourself então escolham isso para vocês. who you will serve. Quem vocês servirão? And then he makes a decision. E então ele toma uma decisão. And he says, but as for me and my house, Ele diz: no tocante a mim e a minha família, we're going to serve the Lord. nós serviremos ao Senhor. He doesn't say me without my house. Ele não diz: eu não é nada mais do que uma nova obediência a Deus.
See, the second thing is this. O segundo elemento está aqui. Revival starts in the secret place. Avivamento começa no lugar secreto. In the book of Acts, it says that they were together in the upper room. A Bíblia diz aqui no livro de Atos que eles estavam reunidos. God had called them into an upper room. Eles estavam reunidos. Deus os convidou para um lugar secreto. Let me just highlight something for you. Deixa eu sublinhar algo para você. There was only 120 people in the upper room. Só havia 120 pessoas reunidos ali naquele lugar. This is going to help someone tonight. Sabe, alguém vai ser ajudado hoje, por isso que eu There vou was falar. 120 people in the upper room. Só havia 120 pessoas reunidos ali. But in 1 Corinthians chapter 15 verse 6, Mas em 1 Coríntios, capítulo This 2, is what verso it 6, está says. escrito it says that Jesus, before he rose to heaven, que Jesus, antes de subir aos céus, it says he appeared to the disciples ele aparece aos discípulos and Thomas e Tomé and some other people, e outras pessoas. and then to 500 at one time. E então, em um momento, Jesus ressurreto aparece para 500 pessoas. So if he appeared to 500 at one time, Então, se ele apareceu para 500 pessoas and there was only 120 in the upper room, e só tinha 120 where were reunidos the no other Pentecostes, 380 people? onde é que está o restante aí? See, there was only 120 that chose to dwell in the secret place. Então, só havia 120 dos 500 que decidiram permanecer no lugar All secreto. of them had the same opportunity. Todos tiveram a mesma oportunidade. We have services here every Sunday, Sabe, nós temos culto todo domingo, but it's your choice to be here. mas é sua escolha se você estar aqui. And when you choose, E quando você escolhe you put yourself in a place like the secret place, e você se coloca em um lugar secreto, where God is able to meet with you. onde Deus pode encontrar-se com você. But it's not so much even just gathering here in the secret place. Sabe, não é apenas nos reunir no lugar secreto. What about your Monday to Saturday? E que tal, e sobre a sua segunda-feira e a sua terça, a sua semana? Are you choosing to dwell with God in the Monday to Saturday? Você tem escolhido habitar com Deus de segunda a sábado? Psalm 91 says this: O Salmo capítulo 91 diz assim: those who dwell in the secret place aqueles que descansam no lugar secreto of the Lord will say of the Lord, do Senhor, dirá ao Senhor: He is my strength and He is my refuge. Ele é o meu refúgio, Ele é a minha força. So there's a decision Então essa decisão that God is calling us to be in the secret place, de que Deus está nos convidando ao lugar secreto, the secret place of prayer, o lugar secreto da oração, the secret place of devotion, o lugar secreto da devoção, the secret place of praying for our city. o lugar secreto de orar pela nossa cidade. And God is calling us. E Deus está nos chamando. No great move of God can ever happen Nenhum grande mover de Deus pode acontecer unless there are people on their knees praying. a não ser que haja pessoas ali orando. God has called us to intercede and pray for our city. Deus tem e está nos convidando a interceder pela nossa cidade. He's called us to dwell in His secret place. Ele está nos convidando a nos posicionar no lugar In the secreto. book of Matthew, O Evangelho de Mateus, Matthew writes something similar. Mateus escreve algo semelhante. He says, but when you pray, Ele diz: quando você orar, go into the room vá para o quarto, and shut the door, feche a porta, so that your Father who sees you in secret para que o seu Pai que te vê em secreto, will reward you openly. Ele possa te recompensar em público. See, your anointing from God Sabe, a sua unção will de come Deus directly from your encounter with God. vai vir do seu encontro com In the Deus. secret place, No lugar secreto, when you are dwelling with Him, quando você está ali com Ele, He fills you with His power Ele te enche do poder dele, so that you can go out and make a difference. para que você possa então sair e fazer a diferença. Amen? Amém? Number 3, Número 3, revival has a sound. avivamento tem um som. I love this one. Eu amo esse aqui. In Acts chapter 2 verse 2, Atos 2, verso 2, it says there was a sound from heaven, diz que houve som vindo do céu. this rushing wind, Esse vento impetuoso, the breath of God, o sopro de Deus. and it just came into the room. E aquele vento entrou no ambiente. I love when the breath of God is present, Amo quando o sopro de Deus é citado, because the breath of God can break every chain. porque o sopro de Deus quebra qualquer cadeia. The breath of God can come in and change your O circumstance. sopro de Deus vem e muda And circunstâncias. God breathed into the room. E Deus então sopra naquele lugar.
See, the amazing thing about sound a coisa maravilhosa sobre o som is sound is not always the music. é que o som não é sobre música. You'll hear lots of sound, Você pode ouvir muitos sons, but there's a sound of heaven. mas há um som no céu. God is whispering. Deus está sussurrando. God is breathing. Deus está soprando. Elijah went through this. Elias passou por isso. Elijah was living in the midst of a famine. Elias viveu no meio de uma fome. And in the midst of the famine, E no meio da fome, the Bible says Elijah in the book of Kings gets down on his knees. a Bíblia diz que Elias, no livro dos reis está escrito, ele dobrou seus joelhos And he begins to pray. e ele começa a orar, He begins to pray for rain. e ele começa a clamar por chuva. And as he's praying for E rain, enquanto ele ora por chuva, he says to his servant, ele diz para o servo dele: I hear the sound of an eu abundance of ouço rain. a voz de uma chuva abundante. And his servant is like, what are you talking E o about? servo dele diz: como assim? O que é que você está falando? He said, there is no rain. E ele diz: não tem chuva nenhuma. He says, go up to the mountain. Elias então diz: vá para a So montanha. he runs up to the mountain Ele sobe até a montanha and he has a look e ele olha and he says, what is Elijah on? e ele diz: onde é que o Elias está com a cabeça? Is this guy on drugs? Como assim? Ele está drogado? And he comes back down the mountain. Ele volta lá para baixo da He montanha said, Elijah, you got it wrong. e diz: Elias, você errou. God says, go. Elijah says, go again. Elias diz: vai e volta. Up again to the top of the mountain. Volte para o topo da montanha. Comes back down. E ele volta então para He baixo. says, it's not happening. E ele diz: não tem nada He de says, novo go lá. again. E Elias diz: volte. And on the seventh E time, na sétima vez desse vai e vem, the servant sees a cloud. o servo olha e vê uma nuvem. And it says it was as small as a man's fist. E está escrito que era uma nuvem menor do que o tamanho da mão de um homem. But that small cloud Mas aquela nuvem pequena became an abundance of rain in that famine. tornou-se uma chuva abundante naquela fome. Friend, I want to prophetically speak over you right now. Eu quero profetizar sobre a tua vida agora. That when we get on our knee De que quando você se ajoelhar and we begin to pray, e você orar, we're going to hear a sound from heaven. nós vamos ouvir uma voz And do it's céu. abundance of rain. Som de uma chuva abundante. Come on, someone, God is sending the rain. Deus está enviando chuva. God is sending revival. Deus está enviando avivamento. It has a sound. E tem um som. And it's an abundance of rain. E é um som de chuva abundante. Number 4, Número 4. revival brings change. Avivamento traz mudança. It changed the atmosphere. Muda a atmosfera. It changed the lives of people. Muda a vida das pessoas. It took the disciples who were bashful. It took the disciples who were insecure Ele toma, por exemplo, os discípulos que estavam ali inseguros and made them bold. e torna-os ousados. It took the disciples who were betraying Jesus Ele pega os discípulos que haviam até traído Jesus and made them faithful. e faz deles fiéis. When the Holy Spirit came, Quando o Espírito Santo vem, it brought change ele traz mudança in the lives of people. na vida de muitas pessoas. You know, they say of some of the great revivals Sabe, eles dizem, é dito na história que os grandes avivamentos, in the Wesleyan revival, por exemplo, no avivamento de Wesley, they say that pubs shut down, a história nos fala que bares fecharam, clubs closed, clubes fecharam and crime rates dropped. e as estatísticas de crime All caíram. because the presence of God was there. Tudo porque a presença de Deus estava ali. Come on, can you believe it? Será que você pode crer nisso? I wonder if Fortaleza, Eu me pergunto se em Fortaleza, because God brought about a revival in the people of Fortaleza, porque Deus tem trazido pessoas that we would see crime rate drop. e que quando o avivamento acontecer, veremos a estatística do crime cair. We would see gang warfare go down. Veremos os jogos aí ilegais cair. We would see sex trafficking and prostitution go down. Veremos prostituição, tráfico sexual também cair. Because the presence of God was so strong in Fortaleza. Porque a presença de Deus vai ser tão forte assim em Fortaleza. I can believe for that, can you? Você pode crer nisso, eu posso crer. Number 5, Número 5. revival caused repentance and reignited a passion for the lost. Avivamento causa arrependimento e gera em nós paixão pelo perdido.
They said, "What must we do to be saved?" Está escrito no texto: o que devemos nós fazer para sermos salvos? I just believe that when God's in the place, Eu acredito que quando Deus está no lugar, salvation will happen. salvação acontece. The Spirit of God is here tonight, O Espírito Santo está aqui hoje and people will be e saved. pessoas serão salvas. People will connect their lives to Pessoas Jesus. se conectarão a Jesus. People will find forgiveness. Pessoas encontrarão perdão. People will find hope. Pessoas encontrarão esperança. Because wherever the Spirit of God Porque is, onde quer que o Espírito Santo esteja, repentance happens. arrependimento acontece. Repentance is this. Arrependimento é isso aqui. It's the word metanoia, É a palavra metanoia, which simply means to change your mind. que significa simplesmente mudança de mente. You see your way of doing it, Você tem um jeito de fazer, and you say, "Wow, I'm going to take God's way of doing it." e então você diz: não, agora eu vou pegar o That's jeito all de Deus. repentance is. É isso que é arrependimento. Repentance is not begging God, Arrependimento não é você like implorar me. algo para Deus. Repentance is not saying sorry. Arrependimento não é você dizer: me perdoa, perdoa. Repentance is going, "Okay, I see God's way of doing it, Arrependimento é você olhar e falar: Deus tem um jeito dele de agir. and I'm not going to live my way any longer. E sabe de uma coisa? Eu não vou mais seguir o meu caminho. I'm going to live His way." Eu vou seguir o caminho dele. That is what true repentance is. Isso é verdadeiro arrependimento. Amen. Amém? Listen, revival doesn't fall from the sky. Ei, avivamento não cai do céu. Revival comes up from within. Avivamento, ele sobe aqui de dentro. And when you have a revival in your spirit, E quando você tem avivamento no teu espírito, your eyes will be on Jesus, os teus olhos estarão em Jesus, but then He'll put your eyes on people. mas ele também vai colocar os olhos dele em você. And people will begin to counter His love and grace. E nós então começamos a captar o amor e a graça de Jesus. Billy Graham says this: Olha o que o Billy Graham falou. God's job is to judge. O trabalho de Deus é julgar. Holy Spirit's job is to convict. O trabalho do Espírito Santo é convencer. But it's my job to love. Mas o meu trabalho é amar. Let's love people. Ei, vamos amar pessoas. Let's extend God's kindness. Vamos be estender às generous towards pessoas people. a bondade de Deus. Sejamos generosos com as pessoas. And maybe, just maybe, E talvez, their hearts will be open up to our generous Father in o heaven. coração deles se abrirá para o nosso Pai generoso dos céus. Number 6, Número 6. revival ushers in godly hunger. Avivamento acontece quando a fome Hunger. por uma fome divina. Avivamento introduz uma fome divina. Obrigado, a mídia. Thank you. Amen. Amen. Hungry. Have you ever been hungry? Você já teve fome? Come on, you have açaí. Ei, você já comeu Uau. açaí? Wow. Açaí. And picanha. And farofa. Parou. And cheese bread. I'm hungry now. Eu tô com fome agora. But this godly hunger. Ei, essa fome divina. Hey, are you hungry for the things of God? Você tem fome das coisas de Deus? Are you hungry for His word? Você tem fome da palavra dele? Are you thirsty for His living water? Você tem fome da água viva dele? Are you hungry for prayer? Você tem fome por orar? Are we hungering after revival? Será que nós temos fome por avivamento? Are we hungering for God to move in our city? Nós temos fome por ver Deus mover na nossa cidade? See, the Bible says here A Bíblia diz aqui, in verse 42 of Acts chapter 2, no versículo 42, it says that they devoted themselves to the teaching, prayer, and fellowship. diz que eles dedicavam-se ao ensino, às orações, ao servir, à comunhão. They were hungry. Eles tinham fome, They were desperate. eles tinham um desespero. When it comes to your life, Sabe, quando o assunto é a when tua it comes to vida, my life, quando é sobre a minha vida, let's create an appetite for the things vamos of God. criar um apetite pelas coisas de Deus. You see, so often in life what I've discovered Sabe quantas vezes na vida, e isso eu descobri, is we have our main plate in front of us, nós temos o prato principal diante de nós and we have the dessert coming, e temos a sobremesa ali chegando, but we fill up on all the food on that plate, e a gente coloca toda a comida ali, and then we say, I can't eat this. e a gente se enche daquela comida e diz: não consigo mais comer, I'm too full. eu tô cheio demais.
Friend, can I just encourage you? Amigo, eu posso te encorajar com uma coisa? So often in life, Quantas vezes na vida we fill our plates with everything else, nós enchemos o nosso prato com tantas outras and coisas, Jesus is the sweetest thing. e Jesus, que é o mais doce, está But bem because ali. we're so busy and overwhelmed with life, Mas porque estamos tão ocupados na vida, we say, sorry, Jesus, I don't have time. nós olhamos para Jesus e falamos, Jesus, perdão, não tenho But what tempo. if we made Jesus the main course? Mas e se Jesus for o nosso prato And principal? what if we put him on the center of our plate? Se nós colocarmos ele no centro do nosso And prato what if we started to get hungry for e the things of começamos a ter God? fome pelas coisas de Deus, And what if we seek first the kingdom of God and e His se righteousness, buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar, and everything else became second? que todas as outras coisas se tornarem I em wonder segundo what lugar. shift would happen in your life. Imagino qual mudança vai acontecer então na tua vida. Let's create a hunger for the things of God. Vamos criar uma fome pelas coisas de Deus. Number 7, Número 7. revival causes more people to come and more homes to open. Avivamento causa ou faz com que mais pessoas venham e mais casas se abram. See, this is the beautiful thing about church. Esse é um fato lindo sobre a igreja. So what I love about our church, Hillsong Church, É um fato que eu amo lá na nossa igreja Hillsong, and what I love about your church, Videra Church, e que eu também amo aqui na igreja de vocês. is that we gather together as a community on Que Sunday, nós aqui no domingo nos reunimos aqui nesse dia, but then we meet in small groups midweek in homes. mas ao longo da semana nos reunimos nos grupos de crescimento. And this is not just a good idea. E essa não é apenas uma ideia boa. This is very patterned from the things of God in the early Na church. verdade, é uma ideia baseada nas coisas de Deus aqui na igreja primitiva. It says they met in the temple A Bíblia diz que eles se encontravam no templo, and they met in homes. mas eles se encontravam também em casas. And the Lord kept adding to their number daily those who were being E saved. Deus continuava a acrescentar aos números deles aqueles que iam sendo salvos. There was community. Havia comunhão, There was family. havia família. And this is the beautiful thing. E aqui é um fato lindo. The rows on Sunday, É que as fileiras do domingo, the rows of worship on Sunday as fileiras no tempo do louvor, become circles of friendship on Monday. se tornam círculos de amizade na segunda. See, I believe this. Eu creio nisso. God doesn't want you to be alone. Deus não quer que você esteja sozinho. God wants you in community. Deus quer você em comunidade. And as more people come, E à medida que mais pessoas vêm, God's going to ask some of you to open up your homes Deus vai convidar alguns de vocês para abrir as suas casas, so that people can find family. para que as pessoas possam encontrar If we're going to essa see a família. revival, Se nós queremos ver avivamento, then we're going to need people to say yes. temos que ver pessoas falando sim. And when you open up your home, E quando você abre a tua casa, you create family. você abre espaço para gerar uma família ali. You create laughter. Você cria esse ambiente de riso, de create sorriso. memories. Você cria memórias. You do life with people. Você começa a compartilhar a vida com outras You share pessoas. stories. Você compartilha histórias. And people's lives are forever impacted. E a vida de pessoas é para sempre impactada. For me, small groups are important. Para mim, esses grupos de crescimento são muito importantes. I've been in a Connect group since 2001 when I first came to church. Eu tenho estado em grupo de crescimento desde 2001, quando eu me converti. I've been in different small groups, Eu já estive em diferentes grupos de crescimento, but over the last 19 years I haven't missed a small group. mas nos últimos 19 anos nunca perdi um. And I have built some of the greatest friendships. E ali foi onde eu construí grandes amizades. I have met some of the most amazing people. Foi ali que eu encontrei as pessoas mais incríveis. That's what God wants for you. É o que Deus quer para você. He's building a community Ele quer que construamos comunidade, that you can flourish with, para que você possa that you florescer, can be supported by, para que você receba suporte, that you can find accountability in, para que você possa ter prestação de that contas, you can pray with, pessoas com quem você pode orar, that will stand with you in different seasons, e pessoas que vão estar com você em diferentes estações, and will believe God for the impossible with you. e pessoas que vão crer em coisas impossíveis com você. Amen? Amém? And the last one is this. E o último ponto é esse aqui. Revival should point to Jesus. Avivamento deve apontar para Jesus. It says they were continually filled with praise. A Bíblia diz que eles estavam continuamente cheios de louvor. What did they praise? Como assim? Como? Quem eles louvavam? They praised Jesus. Eles louvavam Jesus. Friend, it's always been about Jesus. Amigo, sempre foi sobre Jesus. It has ever only been about Jesus. Sempre tem sido e será sobre Jesus. And when we make it about Jesus, E quando fazemos tudo sobre Jesus, Jesus
Jesus will bring all men and women unto himself. Jesus atrairá todos e atrai todos a Ele. Amen? Amém? Amen. Why don't we stand at our feet? Que tal você ficar de pé no seu lugar?